Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão conectando aqui conosco nesta tarde de segunda-feira, para mais um webinar especial aqui da NX, hoje sobre inteligência emocional para negócios. O número aqui de participantes na sala está aumentando e a gente vai aguardar um minutinho enquanto o pessoal se conecta. Se você ainda não pegou o seu café, a sua água, aproveita, porque daqui a pouco o Regis Dantas já entra aqui conosco ao vivo para falar sobre esse tema. E como a gente sempre faz no início de todo webinar, eu vou pedir para vocês comentarem aqui no chat de onde vocês estão falando. Olha aqui, o Ricardo já sabe, o Ricardo já deve ter participado de outras lives, né? Então aqui ele já falou que ele é de Minas Gerais. Boa tarde, Ricardo. Então comentem aqui de qual cidade vocês estão falando, para a gente ter uma noção do quão longe a NX está chegando nesse Brasil. Olha, Carolina de Rio Grande. Bem-vinda, Carolina. O pessoal aqui no Rio Grande do Sul hoje está enfrentando um dia chuvoso, um pouco mais frio do que estava nesse final de semana. Olha ali o Rui de Ribeirão Preto, a Jaqueline de Alphaville, a Júlia de Maringá. Que legal, pessoal. Bastante gente aqui conosco. O Matheus de Humaitá, Rio de Janeiro, Campinas. Nossa, tem gente realmente de várias partes aqui do Brasil. Isso é muito legal ver onde a NX está chegando. O Regis já conectou aqui conosco. Já vou passar a palavra para ele para que ele dê início e a gente aproveite cada minuto dessa nossa live, desse nosso webinar. Regis, é com você. Boa tarde, Ingrid, tudo bem? Que legal, né? Todo mês a gente faz. Eu costumo dizer que o nosso webinar, ele não difere nada para uma entrega da NX quando a gente faz dentro de um dos nossos programas pagos, né? Porque a gente traz sempre o mesmo nível de conteúdo. Eu digo até mais, geralmente o conteúdo do webinar é um conteúdo novo que depois vai para os nossos outros programas, então a gente gosta muito do webinar. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre costumo dizer que o ativo mais importante que existe hoje é o tempo, né? E vocês nos darem a honra de ficar uma hora conosco aqui, que é o tempo que a gente vai passar juntos, aprendendo, podendo compartilhar, é sempre uma satisfação. Eu só vou pedir para alguém colocar nos comentários se todo mundo vê bem o meu PPT, me ouve bem, né? Só para a gente fazer um double check aqui. E a gente já vai dar início, não vamos ficar perdendo tempo aqui. Acho que o tema de hoje é um tema bastante importante, ele é atemporal e na era que vivemos, com os desafios que estamos enfrentando, eu diria que ele é necessário, tá? Que é a inteligência emocional para os negócios e mais especificamente para vendas, né? A gente vai falar sobre o quanto num processo comercial, no modelo de venda, no mundo que vivemos, inteligência emocional é necessário. Então a gente vai falar bastante sobre isso, como é que a gente mantém alta performance e como é que a gente se destaca profissionalmente em tempos de mudança, né? A gente tem muita coisa acontecendo. A gente tem reforma tributária, a gente tem no cenário macroeconômico, né, guerras acontecendo, a gente tem no cenário político desafio de taxas de juros elevado, a gente tem inteligência artificial acontecendo. Então, o que não falta são estímulos externos para que as pessoas não tenham um equilíbrio emocional. Então, eu vou trazer bastante clareza hoje, né? Prometo para vocês que todo mundo sai daqui desse webinar de hoje com muito mais clareza do que é inteligência emocional, de como que isso se aplica no dia a dia comercial fundamentalmente e como que você pode ter domínio. Inclusive, vou compartilhar com vocês duas ferramentas práticas para vocês aplicarem, tá? Eu quero fazer um combinado com todos. Como é que vai funcionar essa próxima uma hora, tá? Eu vou pelos próximos 30, 40 minutos compartilhar um conteúdo aqui de altíssimo valor sobre isso. Depois eu vou fazer um rápido convite para quem estiver aqui conosco e quiser aproveitar, quiser estar mais próximo da NX, dar um passo a mais. E depois eu finalizo com mais uma parte do conteúdo, tá? Deixei para o final algumas dicas bem práticas, tá? E a gente tem um tempinho no final, um Q&A, né? Então, podem ir colocando no chat perguntas. No final, a Ingrid vai ler todas as perguntas de vocês e eu vou responder
uma a uma, e quem quiser no final também fazer pergunta também vai poder fazer, mas se quiser durante o nosso webinar aqui já ir fazendo as perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu preciso dizer, né, para falar de inteligência emocional, é que quem não domina as próprias emoções é dominado por elas na venda. Esse é o primeiro ponto, tá? As emoções existem e são inerentes ao funcionamento humano, né? Não é uma escolha. Talvez você nunca parou para entender, para perceber o processo emocional acontecendo, mas ele existe. Ou você domina as próprias emoções, ou elas vão te dominar durante um processo comercial, durante a venda. Então, esse é o primeiro ponto sobre as emoções, né? Isso seria para a vida, mas a gente vai falar mais aqui no contexto de venda, mas a verdade é que tudo que eu vou falar aqui se aplica na vida, não só em vendas, tá? E aí, um pouco do que eu quero trazer hoje aqui organizado para a gente seguir uma estrutura de conteúdo, né? Soft skills são as habilidades pessoais, as velhas e boas habilidades pessoais. Aliás, né, tem um livro aqui que conversa muito com o tema de hoje, deixei selecionadinho aqui e já fica como dica de leitura para todo mundo, né? Já existe um conteúdo aqui falando sobre Power Skills, né? E já existe muita atualização disso numa versão com inteligência artificial acontecendo. Então, as soft skills ou as habilidades humanas são inegociáveis para quem quer crescer e quer se manter competitivo no mercado atual. Depois a gente vai falar bastante, tá, sobre autogestão, tá? Sobre essa capacidade de você identificar os sentimentos, as emoções que você tem, se perceber durante um processo e fazer um processo que é chamado, tá? E que é ensinado para as crianças lá com 4, 5, 6 anos de idade, as crianças têm o desafio de aprender isso que é chamado autorregulação, tá? Não é só um desafio das crianças, é um desafio dos profissionais, é um desafio na vida adulta fazer o que é chamado de autorregulação, que é conseguir compreender as suas emoções, se autorregular e não deixar que elas controlem você, tá? E aí, naturalmente, você consegue ter foco, clareza e consistência, mesmo sob pressão. Por quê? Porque o mundo em que vivemos vai criar tensão e vai criar pressão. Não é uma escolha não conviver com mecanismos de tensão ou de pressão, né? E aí a gente vai ver inteligência emocional na prática, como é que eu pego, né, a inteligência emocional que está lá dentro do autoconhecimento e trago para o mundo corporativo como ferramentas de crescimento, tá? E no final, como que a gente pode se posicionar de tudo a partir de tudo isso, né? E que coisas eu tenho que priorizar para fazer essa construção de passar a governar o meu processo emocional, né? De não ser consequência das emoções e sim de usar de forma consciente e ativa as emoções, tá? E eu sempre digo o seguinte, tá? Se você se identificar com um desses cenários aqui, esse conteúdo vai ser transformador. E é raro não se identificar, tá? Ou vez ou outra você perde a paciência quando o cliente traz uma objeção ou questiona o seu método ou o preço, né? Então isso é sinal de uma desregulação emocional. Você trava, não sabe muito o que fazer ou perde o seu fio de condução da estratégia sob pressão numa negociação difícil, seja internamente com as áreas da empresa, ou seja, com o cliente, né? Quando você reage no automático e só percebe bem depois, tá? Então não era bem aquela melhor estratégia, mas você foi no impulso, né? Quando você leva um não do cliente, leva isso para o lado pessoal, fica chateado com a pessoa, pessoaliza a relação, não quer mais conversar, se sente ansioso, ansiosa ou eufórico durante o processo comercial, isso acaba atrapalhando o fechamento, ou já perdeu ou perde vendas ainda por emoção, por não ter técnica e querer conduzir só na emoção, tá? Então, se você tem enfrentado qualquer um desses desafios, tá no lugar certo e a nossa conversa, a nossa aula de hoje vai contribuir bastante para você, tá? E aí, a primeira coisa que eu quero começar falando é sobre a diferença do que é emoção
e o que é um sentimento, tá? Vocês vão ver que a gente vai avançar bastante hoje à tarde em algumas questões que até então parecem subjetivas, mas elas são subjetivas só porque as pessoas desconhecem o conceito das coisas, tá? Elas são muito claras, na verdade, mas por as pessoas desconhecerem, elas parecem subjetivas. Uma delas é a diferença entre emoção e sentimento, tá? O que que é uma emoção e tal? Como é que eu vou falar de inteligência emocional se eu não souber minimamente o que que é emoção, né? E não nos é ensinado ao longo da vida o que que é uma emoção, né? Infelizmente, a não ser que você já tenha feito alguma formação, né, no campo do desenvolvimento pessoal ou na área da psicologia, você sabe o que é emoção. Do contrário, você talvez chuta ou já ouviu falar ou pensa que é alguma coisa. E uma emoção nada mais é do que uma resposta física, tá? Importante entender isso, e mental a um estímulo externo. Então, elas são reações automáticas que ocorrem no nosso corpo, ou seja, é fisiológica. É importante entender isso, tá? E geralmente antes de ter tempo para pensar, tá? A gente vai ver mais à frente que primeiro a gente sente a emoção e depois a gente identifica a emoção, tá? Então, é um processo fisiológico primeiro, tá? E ao mesmo tempo a emoção, tá? Existe um conhecimento da filosofia antiga, né? Os egípcios, os romanos, os nossos ancestrais que viveram há muito tempo, né? E aí você tem lá a era dos filósofos, né? Como tinha Platão, Sócrates, né? Platão dizia que existem três planos: o plano espiritual, o plano mental e o plano material, tá? E Platão dizia que todas as coisas são criadas duas vezes, uma no plano mental, que ele também chamava de plano das ideias, e outra no plano físico ou material. Regis, explica melhor isso. Provavelmente você está me assistindo agora ou por um computador ou por um celular, creio eu. Esse computador ou esse celular, ele primeiro foi idealizado na mente de quem o criou, de quem fez esse projeto. E depois ele foi materializado, provavelmente por uma máquina, né? Então a emoção, ela liga esses dois mundos também, tá? O mundo mental, que a gente vai explorar mais à frente, e o mundo físico, o mundo material. Só que ela acontece primeiro no ser humano, no mundo físico, tá? Então primeiro você sente a emoção, não sabe explicar, depois que você aprende e consegue captar e sabe nominalizar que emoção você está sentindo, aí então que você vai entender, tá? Então, emoção não é uma coisa simples, não é só uma emoção muito conhecida, a raiva. Não é só quando você está com raiva que você percebe porque você deu um soco em alguém, gritou, se desregulou, né? Já o sentimento, ele é uma experiência mais subjetiva. Por que subjetiva, Reis? Porque aqui começa a entrar questões mais individuais, tá? Por exemplo, como a interpretação cognitiva. O que que é interpretação cognitiva? É aquilo que você conhece sobre uma emoção. Então, se você nunca estudou sobre uma emoção, como é que você vai ter uma interpretação cognitiva adequada sobre a emoção e uma avaliação pessoal da emoção? Por exemplo, a emoção da tristeza, né? É uma das quatro emoções base do ser humano. Então, a partir da tristeza, você pode sentir solidão, você pode sentir desespero, você pode sentir saudade. Tem uma gama de sentimentos que vão surgir e vão ser derivação de uma emoção, tá? Por quê? Veja, alguém pode sentir tristeza e estar tranquilo, tá? Então, o sentimento seria a tranquilidade. Alguém pode sentir tristeza e entrar no estado de desespero, tá? Veja, a emoção que deu origem ao sentimento é a mesma, tá? Tem gente que, quando sente tristeza, não age. Tem gente que, quando sente tristeza, canaliza esse sentimento
e tem mais capacidade de ação. Então tem uma certa subjetividade aí, que vai envolver principalmente a interpretação cognitiva, que é o que você sabe sobre as emoções, sobre os sentimentos, o quanto você estudou e qual é a sua capacidade, né, cognitiva de fazer sinapses neurais sobre isso, tá? E aí uma avaliação. Então existe essa distinção, tá? E o sentimento ele começa a ir muito mais para o campo mental do que fisiológico, tá? A emoção ela é muito presente no na parte fisiológica. Reis, por que que é interessante entender isso? Se eu não entender isso, tudo que vem depois, como que eu vou aprender a identificar um sentimento que eu estou sentindo e alterar esse sentimento, tá? E aí talvez vocês já tenham escutado aquela expressão: não importa o que te acontece, importa o que você faz a partir do que te acontece. Por quê? Porque vocês vão descobrir mais à frente que a gente não muda os fatos, mas a gente consegue mudar como a gente se sente em relação aos fatos, tá? Avançando um pouco mais dentro desse processo, já falamos de emoção, já falamos de sentimento. Então tá, o que que é papel do cérebro nesse processo? O que que é papel da mente? O que que é o pensamento e o que que é o comportamento, tá? São quatro coisas aqui bastante distintas que as pessoas confundem, tá? Mente, pensamento e cérebro, então todo mundo mistura tudo, tá? O comportamento ele é um pouco mais fácil de entender. Por quê? Porque ele já é material, tá? Ele tem evidências mais fáceis de a gente perceber. Agora, o que é um processo cerebral, o que é um processo mental e o que é o pensamento? Às vezes a linha é muito tênue entre um e outro, tá? E basicamente, o nosso objetivo aqui é entender. A gente vai construindo uma camada de entendimento para quê? Para chegar lá na frente e a gente poder ter essa maior clareza, tá? O que acontece aqui então? O cérebro, ele é o hardware, né? Talvez vocês já ouviram falar sobre hardware e software, né? Então ele é essa carcaça, ele tá no plano material, né? Não sei se você sabe ou não, o nosso cérebro gasta aproximadamente 80% da nossa energia, tá? Não é o corpo. Tomar decisão, por exemplo, gasta muita energia. Então, ele que vai produzir a química, e nós vamos falar depois os neurotransmissores, tá? Que são as descargas elétricas que acontecem durante o nosso processo de pensamento, tá? Antes da razão entrar em cena. Então a gente vai descobrir um negócio, tá? Assim como a gente come massa, arroz, feijão, salada, né? Quem é mais fit, né? Quem é menos fit fica mais na massa, na carne, no carboidrato. Mas quem é mais fit come mais grãos, saladas. Mas de uma forma ou outra, a gente tem que comer para alimentar o nosso corpo, né? Tem um ditado popular que diz: saco vazio não para em pé. Quer dizer o quê? Se você não der alimento para o seu corpo não vai ter energia para sustentar as atividades dele. Porque a gente gasta energia mesmo sem fazer exercício, por exemplo. Então, né, existe algo chamado atividade basal, que é quanto um ser humano gasta de calorias por dia para viver. O nosso cérebro, ele também se alimenta. Do que ele se alimenta? De um processo chamado química cerebral, tá? Então, toda vez que você tem um comportamento, você tem uma química cerebral, tá? E o cérebro se alimenta disso. Qual é o lado ruim desse negócio até que eu entenda isso? Que o cérebro domina o teu comportamento antes de você. Você, consciência. Por isso que a gente vai falar de mente, vai falar de pensamento. Ou seja, o cérebro gera estímulo para ter os comportamentos que ele quer que a gente tenha, positivos ou negativos, certos ou errados. Por quê? Porque certo ou errado só existe num nível de consciência, só existe na mente.
Para o cérebro, um comportamento é só um comportamento. E tem alguns comportamentos equívocos que geram muita química cerebral. Ou seja, o cérebro fica mais feliz que você tem aquele comportamento. E agora você começa a entender por que que existem comportamentos que são tão difíceis de alterar. Porque o cérebro se alimenta daquele comportamento e gera estímulo. E ele é mais forte que você num primeiro momento, tá? Segundo ponto aqui, sobre a mente. Então, a mente é esse sistema, tá, que fica no campo mais intangível, que uma vez que o cérebro esteja operando, e ele opera o tempo todo, senão não estaríamos vivos, aí ele vai processar essa emoção, essa descarga, essa química cerebral que aconteceu e vai transformar isso em sentimentos, tá? E aí a gente começa a atribuir significados, a gente começa a ir para uma outra camada de entendimento, que é a terceira, que é o pensamento, tá? O que que é o pensamento, né? A gente tem milhares de pensamentos por dia, a maioria deles não são captados em um nível consciente, tá? A maioria deles passa despercebido por você o dia todo, tá? Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade de estar presente num nível que você capte os pensamentos que você tem, tá? São milhares de pensamentos que a gente tem em um único dia, a maioria deles inconsciente, tá? Pesquisas apontam que a gente tem em torno de 6 a 7 mil pensamentos por dia, tá? Ou seja, a grande maioria deles inconsciente. Quer dizer o quê? Você nem sabe que pensou naquilo, tá? Por quê? Porque a gente não está consciente, tá? Não está atento. E esse processo acontece independente de você saber ou não, perceber ou não, tá? As pesquisas científicas nos dizem que em torno de 1 a 5% só desses pensamentos são captados pela consciência humana, tá? Então imagine, você tem um cérebro que age de forma automática, você tem uma mente que entra em cena só depois que o cérebro está fazendo essas sinapses, né? E aí você vai compreender menos de 5% do que está se passando ali durante esses acontecimentos, tá? Mesmo sendo um percentual tão baixo, é a única parte desse processo que realmente a gente controla. A gente vai ver mais para frente uma ferramenta, tá? Eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que é de reprogramação cerebral, tá? Por quê? Porque a gente precisa captar ela a partir do pensamento consciente. Então, se eu não aprender a captar os pensamentos que eu tenho, eu não consigo gerar uma alteração na minha química cerebral. Porque o comportamento, que é o quarto item, ele é só o resultado. Numa lógica que a gente fala que é de relação de causa e efeito, o comportamento é o efeito. Parece que você domina o comportamento, agora você está descobrindo que não, que o comportamento é uma consequência dessa primeira tríade cérebro, mente e pensamento acontecendo, tá? Então, a ação que a gente tem, o comportamento que a gente tem, nasce desse processo, tá? E ele vai se repetir, né? Se você não intervir. Quer dizer o quê? Se você não gosta de um comportamento e não intervir, é ele que vai ficar se repetindo ao longo da vida. E por isso que é tão difícil mudar, literalmente, tá? Por quê? Porque é difícil alterar comportamento, tá? Parece que é fácil, mas não é. Quando a gente estuda desenvolvimento pessoal, uma das coisas que a gente aprende é sobre crenças e comportamentos, tá? E lá, quando a gente está aprendendo sobre crenças e comportamentos, todo mundo acha que é mais fácil mudar um comportamento do que uma crença. E eu consigo provar que é mais fácil mudar uma crença do que um comportamento. Duvido, Reis. É mais fácil mudar um comportamento. Quer ver? A pessoa decide que vai começar a dieta e é sexta-feira. O que ela faz?
Se ela começar a dieta de fato na sexta, ela tem que mudar o comportamento. O que as pessoas fazem na sua maioria deixam para começar na segunda. Então ela mudou a crença dela. Por quê? Porque ela acredita que vai conseguir começar segunda-feira, porque ela foi incapaz de mudar o comportamento dela e começar de forma imediata. Então é muito mais difícil mudar o comportamento do que mudar uma crença. Embora, né, a alteração de um comportamento geralmente comece pela alteração de uma crença, tá? Entendendo esse pano de fundo que eu queria trazer, sem ele é muito difícil a gente entrar nas emoções. Aí eu quero trazer agora, se vocês forem estudar, assim como eu fiz muitos anos, sobre emoções, né? Você pode estudar isso dentro da psicologia, vocês vão ver que existem diversos autores e existem teses que vão trazer até 12, 16, 20 emoções, tá? Mas os autores, né, alguns deles vão convergindo entre si e chegam em 4, 5, 6 emoções, chamadas as emoções base, tá? E eu gosto do conceito das 4 emoções base, que é muito utilizado, e já fica aqui a minha dica para quem não assistiu, no filme chamado Divertidamente. Tem duas formas de você assistir o Divertidamente. Uma é assistindo com seus filhos e de uma forma mais humorada, onde você vai dar risada e só enxerga um filme, ou você assistir com um olhar mais clínico e científico e entender que está sendo explicado ali toda uma parte de como acontece o funcionamento neural, como acontece esse processo no nível cerebral, tá? É uma forma lúdica de explicar o nosso cérebro e o nosso processo emocional acontecendo. Reis, quais são essas 4 emoções base, então, para que eu possa agora me conhecer e dominar o meu processo emocional e vender mais, tá? As 4 emoções base do ser humano é alegria, raiva, medo e tristeza, né? As 4 são tratadas lá no filme. Regis, mas lá no filme tem uma emoção que você não trouxe aí, que é o nojinho, né? Ou o nojo. O nojo, no campo científico, ele não é considerado uma emoção. Por quê? Porque geralmente ele está dentro do medo. As pessoas não tocam, porque no final é uma espécie de medo. Quando você tem nojo, você tem algum tipo de medo ali que está por trás, tá? O que a gente vai descobrir, talvez vocês já saibam, se não sabem, vai ficar claro agora, é que toda emoção, né, existe um conceito, assim como eu falei de Platão no início, existe um outro conceito chamado dualidade. O mundo é dual, noite e dia, certo e errado, alto e baixo, cara e coroa, certo e errado, o que for, né, que a gente quiser fazer, a gente vai entender que existe uma dualidade no mundo. O bem e o mal é uma dualidade. Então, assim como todas as outras coisas, as emoções também possuem o lado positivo e o lado negativo. Então, uma emoção é dual também. E aí eu quero compartilhar com vocês agora quais são os lados, o lado positivo de cada emoção e o lado negativo de cada emoção e falar um pouquinho desse processo. E aí sim a gente já começa a trazer isso para o dia a dia de nós profissionais atuando nas empresas e atuando nos processos comerciais, entender como isso funciona, tá? Existe uma ordem certa das emoções. A gente vai ver mais na frente. Aqui não está na ordem certa, tá? Então, a primeira emoção que eu quero compartilhar aqui, o lado positivo e negativo, é a tristeza, tá? Que equivocadamente a maioria do ser humano tem como uma emoção ruim. E não, todas as emoções são boas, tá? E todas podem ser ruins se você não souber utilizá-las, tá? Qual é o lado negativo da tristeza? O lado negativo da tristeza é a vitimização, né? São pessoas que, quando estão tristes, reclamam, acham que o mundo é ruim, que ninguém ajuda ela, né? Que ela sofre demais. Então, são pessoas, no geral, negativas, tá? Que enxergam a vida a partir de uma ótica
como se o mundo devesse algo para ela, como se fosse papel dos outros fazer o que ela tem que fazer, ajudá-la. E na verdade o mundo não deve nada para ninguém, tá? Então são pessoas que se vitimizam na linguagem popular, tá? E mesmo em casos onde pessoas, por exemplo, agridem outras, tá? Seja física ou verbalmente, veja, é errado agredir os outros do ponto de vista de comportamento. Só que ainda assim, só existe um vitimador se existir uma vítima. Porque se a pessoa se posicionar, usar talvez a emoção da raiva ou qualquer outra emoção e impor um limite ali, digamos que alguém está falando alto com você e você diga assim, baixe o tom, porque você não tem o direito de falar nesse tom de voz comigo, tá? Então, se você se posicionar, que a gente vai falar um pouquinho disso no final, aquele vitimador vai ter que baixar o tom, né? Ou, obviamente, ele tem que ir para comportamentos que não são corretos. Agora, se você entrar numa frequência baixa e permitir se sentir submisso ou submissa e permitir que aquela pessoa suba o tom e te agrida emocionalmente, você entrou na vitimização, tá? O lado positivo dessa emoção é a humildade, tá? Humildade para dizer que não sabe, humildade para começar de novo quando você não consegue fazer alguma coisa, humildade para se colocar na posição de aprendizado. A maioria dos seres humanos tem dificuldade de acessar a humildade, por N motivos. Um dos motivos precisa ser aceito socialmente. Então, para ser aceito, a pessoa quer demonstrar que sabe coisas que ela não sabe. Por quê? Porque no final do dia ela não é humilde o suficiente para dizer que não sabe. Humildade para pedir desculpa. Ninguém gosta de estar errado, porque existe um rótulo social que estar errado é ruim, né? Nós, no, nós, né, que temos uma cultura, né, latina, não gostamos de estar errados, vemos o erro como uma coisa ruim e não como um processo de aprendizado. Então, a humildade é reconhecer aquilo que não foi percebido e abrir espaço para o novo, para aprender. É ser capaz de pedir desculpa. Quando você não tem um comportamento adequado, dizer: olha, esse comportamento que eu tive não foi legal. Você me desculpa, né? Ou quando você está diante de um desafio, saber processar a seguinte informação: eu não sei tudo e tá tudo bem. Eu vou procurar ajuda, eu vou procurar um mentor, eu não sei sobre isso, eu preciso aprender. Eu tenho dificuldade sobre isso, né? Mas o ser humano não quer se colocar numa posição vulnerável, porque entende que a vulnerabilidade é ruim, naturalmente não acessa a humildade, tá? E humildade, ser humilde, não tem nada a ver com se sentir diminuído, com ser menos que os outros. E as pessoas, inconscientemente, associam humildade à pobreza. Humildade não tem nada a ver. Tem pobre orgulhoso e tem rico humilde. Tem pobre humilde e tem rico orgulhoso. Isso não está associado à classe financeira, como as pessoas costumam, né? As pessoas muitas vezes me dizem assim: poxa, Regis, eu vim de uma origem humilde. E eu costumo dizer: que bom, humildade é maravilhoso, né? Aí a pessoa fica olhando. Eu digo: ah, creio que você quis dizer então que você veio de uma origem desprovida de recursos financeiros. Isso aí, tudo bem. Mas humildade não tem a ver com recurso financeiro. Tem muito pobre que não é humilde, pobre financeiramente. Como tem rico também, tá? Então isso não está diretamente associado. Num processo comercial, num processo de vendas, quem são os vendedores que mais evoluem? Os que têm mais humildade para aprender, os que estão sempre em busca de um aprendizado novo e se colocam na posição de aprendizes, tá? Segunda emoção para vocês conhecerem é o medo, né? Que é tratada como uma emoção ruim e o medo é uma emoção muito boa. As quatro emoções são boas. Qual é o negativo do medo? É um processo que a gente chama de fuga ou congelamento. Tem basicamente duas formas que o ser humano lida com medo. Uma é fugindo
né? Então a pessoa, em vez de ter uma conversa difícil, ela foge, ela adia, ela procrastina aquela conversa. Ou congelando, que é não agir. Diante do desafio, a pessoa trava, tá? E talvez vocês já ouviram falar, tem muita evidência científica, infelizmente isso é comum, ah, em casos que pessoas entram no mar, quando vão ser atacadas por um tubarão ou eventualmente por um tigre, que o que que acontece, né? Diante de, digamos que viesse um tigre, entrasse na sala aí, onde cada um de vocês está, e na minha. Vai ter dois tipos de comportamento que o ser humano vai ter. Vai ter os que vão sair correndo, né? O chamado pernas para que te quero, e vai ter aqueles que vão travar, vão ficar congelados. Esses que ficam congelados, existe um nível a mais do congelamento, que é chamado sequestro das amígdalas, né? Não são as amígdalas que a gente tem na garganta, e sim as amígdalas que a gente tem no cérebro, tá? É aí que acontece o que é chamado de um sequestro emocional. Uma pessoa, quando está descontrolada e grita, ela foi sequestrada pelas amígdalas. Ela entra num estágio tão profundo, né, desse processo de medo, que acontece isso. Já o positivo do medo é o planejamento, tá? Vamos pegar um caso básico disso. Por que que as pessoas, né, pelo menos deveriam, e a maioria faz isso, olha para os dois lados antes de atravessar a rua? Porque lá, consciente ou inconscientemente, tem medo de morrer. E tendo medo de morrer, ela se planeja para atravessar a rua. Então, esse olhar para os dois lados, ele é tido como um planejamento, tá? Então, o lado positivo do medo é essa nossa capacidade de planejar. Existe, para quem quiser estudar, eu não vou entrar nisso hoje, o que é chamado de o continuum, se escreve, né? Continuum, continuum das virtudes, tá? Que ele vai dizer o quê? Que o mundo ideal é a linha do meio. Por exemplo, se você não tiver medo, você é uma pessoa imprudente, tá? Então, uma pessoa sem medo é ruim. Mas se você tiver muito medo, você paralisa, você não age, o que também é ruim. Então, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é o mundo do meio. É você sentir medo e planejar, mas agir mesmo com medo, né? Então você não, né, tem uma frase clássica que diz: não precisa não ter medo, precisa é agir apesar do medo. Então o medo tem um grande papel de gerar planejamento, de antecipar os riscos, tá? E evitar decisões precipitadas. A gente usa muito em vendas para planejar, tá? Para prever cenários. A terceira emoção, que é o que todo mundo acha que é a melhor, né? E no filme Divertidamente, inclusive, né? Eles destacam bem isso porque ela quer estar no controle o tempo todo, é a alegria, tá? Qual é o negativo da alegria? Euforia. Se vocês observarem, tem pessoas que elas são tão felizes, estão tão alegres, que elas passam do ponto. Elas ficam eufóricas, sabe? Você percebe que a pessoa fica elétrica, fica agitada, ela está num estado chamado de euforia, né? De uma forma simples, eu gosto de dizer que a pessoa passou do ponto, tá? Então, a euforia ela é um gatilho para ansiedade, inclusive, tá? Então, geralmente, quem está em euforia é uma pessoa que tem tendência a ser uma pessoa também ansiosa. Ou quem tem ansiedade tem uma tendência a ser uma pessoa também, em alguns momentos, eufóricas, tá? Por outro lado, o positivo da alegria é a motivação, tá? Ou seja, você tem motivos para agir, porque você é alegre. Tem um outro treinamento que eu dou, que eu falo sobre os três níveis de motivação. O primeiro nível da motivação é quando alguém precisa vir e te incentivar, tá? Então, o motivo para agir, ele precisa ser externo. Pode ser alguém te fazendo uma promessa de uma recompensa, pode ser alguém te transferindo energia, mas o fato é, você depende de alguém para que você se motive. E esses são a maioria dos seres humanos.
Depois, existe o que é chamado de automotivação. É quando você aprende a criar os seus motivos para se motivar. Por exemplo, você quer comprar um carro, fazer uma viagem, qualquer coisa assim. Então você acorda todos os dias e se motiva porque tem um motivo para ir em busca dessa recompensa. Existe um nível mais sofisticado que todos deveríamos atingir, que é a motivação a partir da alegria, que é eu tenho um motivo para agir, dado, né, que eu sou feliz durante o processo, que eu aprendi que viver é bom. Então a alegria gera essa motivação que na sua essência seria a melhor, entre aspas, né, das motivações, ou ecologicamente a mais saudável para o ser humano, porque você tem um motivo agora para agir, que nasce do estado que você se encontra, que é um estado alegre e feliz. Alegria e felicidade não tem a ver com a ausência de problemas, como as pessoas confundem, tá? As pessoas acham que uma pessoa alegre é uma pessoa que não tem problema. Não tem nada a ver com isso, tá? É possível você ser uma pessoa alegre, feliz e ter muitos problemas para resolver. Faz parte do jogo. E a última emoção, tá? É a raiva, também é uma emoção facilmente conhecida. No negativo, muito fácil de entender, é a impulsividade. É mais fácil, né, compreender na alimentação. Você não deveria repetir, repete. Não deveria comer um docinho e come, né? Tantas coisas que a gente não deveria fazer e faz. Então, a impulsividade ela faz com que você tenha comportamento sem pensar e sem refletir. Então, o cérebro ele age lá na química cerebral e ele te força a ter um comportamento. A emoção por trás geralmente é a impulsividade. Todo mundo acha que a raiva é só quando você grita ou bate em alguém, né? E não é isso. No positivo, ela te impulsiona. 75% das pessoas agem fugindo de uma dor e só 25% buscando prazer. Então, muita gente usa uma técnica que é, um exemplo, você passa a sentir raiva da situação que você se encontra, do estado que você se encontra, e você usa essa raiva para se impulsionar, tá? Por quê? Porque ela é uma emoção muito forte. Das quatro emoções, ela é a emoção que mais consome energia. Ela é a emoção que tem mais força de tração, tá? Quando que a gente deve usar a emoção da raiva? Quando a motivação sozinha não é suficiente. Tem gente que passa uma vida usando a emoção da raiva e conquista muitas coisas, mas geralmente depois também acaba adoecendo no campo físico. Por quê? Porque ela é uma emoção que cobra um preço por corpo humano, tá? Então, fazer as coisas só porque tem raiva pode até funcionar por um tempo, mas a longo prazo não é saudável. O mundo ideal a gente deveria funcionar com as outras três emoções e usar a raiva quando necessário, tá? Então, o que é muito desafiador, mas ah, tem muita gente que se impulsiona nela como comportamento. Tipo assim, eu vou vender, eu vou bater essa meta, nem que seja para provar para as pessoas que eu sou um bom vendedor. E aí você se dedica, trabalha mais, estuda, vai atrás e consegue. Funciona, tá? Funciona. Primeiro, primeira ferramenta que eu quero deixar para todos, então aqui é a hora de todo mundo fazer um print aqui na tela, tá? Porque eu vou explicar para vocês poderem fazer essa análise depois, tá? Como que eu uso, então, esse checklist aqui para que de forma prática, né? Por que que eu trago ele? Para que a gente pegue tudo que a gente viu até aqui e faça uma primeira avaliação. Como que está no seu processo comercial, no seu dia a dia de vendas, você na vida? Como que eu sei se eu estou usando as emoções ou as emoções estão me usando? Então, esse exercício aqui é para você marcar com X, tá? E aí, dica importante, seja sincero ao fazer. Ninguém precisa ficar sabendo, é só você e você. Então, se você enganar, você está se auto-enganando. Então, responda com sinceridade. Como é que eu sei se eu tenho comportamentos de vitimização ou não? Eu fico culpando o mercado porque eu não consigo vender? Eu culpo o lead ruim, que é por isso que eu não tenho resultado? Eu evito assumir a responsabilidade pelos meus erros? Eu você sente que faz de tudo e nunca é reconhecido, então são traços de origem de comportamento de vitimização, tá?
Então, se você marcar xizinho para qualquer uma dessas, quer dizer que você tem uma vitimização aí instalada. Segundo bloco para você avaliar, quando que eu estou congelando ou fugindo, né? O negativo de cada emoção a gente está vendo aqui. Quando eu adio contatos difíceis, em venda é muito comum, follow-up com cliente de difícil tratativa, a pessoa fica deixando para depois, tá? Ou porque tem medo de escutar ou não, tá? Então ela não faz ligações de cobrança, que é onde ela vai exigir da outra parte que a pessoa se posicione, te diga um sim ou um não, né? Evita retomar o assunto quando as pessoas somem ou quando o cliente some, tá? Porque deixa assim, não tem conflito e prefere não vender a arriscar ouvir um não, tá? Ou seja, não, não, se ele quiser, ele vai me procurar. Terceiro ponto para a gente perceber a euforia. Se você deu um desconto que não podia dar, fechou com entusiasmo e se arrependeu depois, né? Muitas vezes não fez uma boa negociação. Toda vez que você promete mais do que você pode, tá? Porque você está animado, tá ali dentro daquele afã de bater a meta, de vender, e aí faz promessas que não deveria. Então você está num estado de euforia, tá? Ou quando você perde o senso crítico. Quer dizer o quê? Entrar só na venda pela venda a qualquer custo, tá? Então isso é um processo de euforia. E quarto item para a gente avaliar enquanto ferramenta. Quando você responde objeção na defensiva, o cliente traz uma coisa e você larga uma palavra, larga uma frase e depois você para e avalia e diz: "Não, eu não respirei, eu respondi no impulso", né? Essa é até mais fácil de perceber. Quando você decide oferecer desconto no calor da conversa para tentar fechar. Então você está sendo impossível, porque às vezes você não fechou, não foi pelo preço. E quando você perde vendas ou já perdeu por reagir rápido demais, por não esperar ou por falar alguma coisa que daí a pessoa depois avalia e diz: não, desse jeito não faz sentido para mim, tá? Então, como é que eu faço essa ferramenta, Reis? Dá um print e depois reflete um pouquinho e marca um Vzinho ou um X aqui em cada quadradinho se você tem tido comportamentos semelhantes a esse, tá? E aí depois a gente vai aprender uma ferramenta sobre como reprogramar o seu cérebro. Aqui é para a gente identificar, tá? Vamos entender então como é que todo esse processo agora vira um comportamento para a gente aprender a mapear e identificar, tá? Existe um fluxo, tá? Isso é neurociência, para quem quiser se aprofundar mais, depois estudar mais sobre isso, isso se aprende lá dentro de neurociência, tá? E todo comportamento ele tem um fluxo, tá? Baseado nessas 7 etapas. Primeiro, existe pensamentos, consciente ou inconsciente. A gente já viu que a maioria deles inco- inconsciente. Então, um pensamento nada mais é do que a interpretação, consciente ou inconsciente é um estímulo. Aconteceu alguma coisa e você está assistindo. Você vai ter pensamentos inconscientes. Você viu uma coisa que te lembrou de outra coisa, tá? Então você vai ter pensamentos inconscientes ou conscientes que são os menores. A segunda etapa é a linguagem, tá? Que é o quê? Que é as palavras que você usa para nomear o que você sente. A gente já vai perceber mais à frente os sentimentos. Essa linguagem não é só o que eu falo e externo verbalmente. Essa linguagem pode ser silenciosa, você com você mesmo, no campo do pensamento, tá? Você fala com você mesmo também, tá? Terceira etapa, a sensação. Então, quando acontece alguma coisa, se instala um sinal físico, tá? Que a emoção provoca no corpo. Até aqui a gente não sabe qual é a emoção. E aí algumas pessoas, inclusive, nominalizam isso, né? Não senti alguma coisa estranha, não me deu um frio na barriga, mas o que que tu sentiu? Não sei, uma sensação. As pessoas usam essa palavra. Por quê? Porque é um sinal físico, mas a gente ainda não sabe descrever, tá? Depois dessa sensação, a gente, à medida que aprende a se autoanalisar e conhece agora quais são as emoções, a gente consegue perceber, tá, as nossas reações automáticas. Ou seja, antes de pensar, a gente tem reação automática que foi
estimulada por uma emoção, né? E qual que é o lance? É você quebrar esse ciclo inconsciente do comportamento. Que enquanto você não conhece o comportamento ou o resultado, ele é um efeito disso aqui acontecendo sem você ter controle, tá? Quando você consegue, começa a assumir o controle do seu processo emocional, você começa a escolher qual comportamento, tá? Isso aqui que muda o jogo, tá? Então, depois da emoção, você vai ter clareza do sentimento. Então, essa leitura pessoal e subjetiva da emoção. Você começa a entender como você se sente a partir da emoção que você está sentindo. E aí consegue, inclusive, nominalizar. E aí vem um comportamento a partir desse sentimento, tá? Que é a ação. Ação é o comportamento. E aí você vai ter um resultado, positivo ou negativo, um resultado. Então, esse fluxo aqui, ele acontece o tempo todo, tá? Qual que é o lance? Que a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, tá? E como que eu começo a desenvolver inteligência emocional, Reis? Primeiro, me auto-percebendo. A gente vai falar depois dos 4 passos que a gente precisa seguir para se desenvolver nesse negócio. E aí, eu diria que é um ciclo eterno. Você se autoanalisar, entender o que você sente, a emoção, e começar a escolher melhores comportamentos, tá? Um exemplo, alguém entrou na sala e te ofendeu, e você fica com raiva e grita com essa pessoa e ofende de volta. Você não esteve no controle do comportamento, você foi consequência de uma emoção. Agora, exemplo 2, alguém entra na sala, te ofende e você percebe que sentiu raiva, mas se autorregula e aí não fala nada para essa pessoa e aí ela fica sem reação. Então, o comportamento agora você escolheu de acordo com o melhor comportamento naquela situação. Isso quer dizer que eu não devo usar a emoção da raiva? Deve, desde que seja você escolhendo, né? É como se fosse assim. Como que você ergue o tom de voz com alguém porque você escolheu erguer o tom de voz, não porque foi consequência da raiva que você sentiu, tá? E aí um exemplo aqui de um fluxo negativo das emoções, né? Por exemplo, a pessoa está com medo e com base nesse medo ela foge de uma conversa difícil ou não entra numa situação de uma venda desafiadora para resolver, né? E depois ela fica com raiva do comportamento que ela teve, né, por não ter tido a compreensão, e aí tem um comportamento impulsivo, né? Quer dizer, então não vou mais te ligar, ou então deixa assim, né? Porque uma emoção vem em cascata atrás da outra, tá? E depois da raiva vem a tristeza. Muito comum isso aqui, tá? Então, após o comportamento impulsivo, vem a vitimização e a pessoa culpa os outros e reclama, ou chora e se sente excluída, tá? Então, seria assim: comportamento impulsivo, tá com medo, aí hipoteticamente come bastante, depois come bastante, fica triste porque comeu demais. Isso no processo de alimentação é muito mais fácil de perceber, tá? Esse fluxo acontecendo, mas eles acontecem em tudo o tempo todo. E existe o que seria a ordem correta do fluxo emocional. Primeiro, a humildade. A humildade sempre teria que ser a primeira emoção. Para quê? Para aceitar que a gente não sabe tudo, que somos seres humanos, né? Que eu tenho necessidade de aprendizagem e reconhecer o que não foi possível perceber no outro, na situação, no que estiver acontecendo. Depois, sentir medo. Para quê? Para antecipar riscos, evitar decisões precipitadas, né? Me organizar, me preparar. Depois, a alegria, como motivo real para agir e seguir em frente naquele desafio da venda. E se isso não for suficiente, aí eu posso usar a raiva, tá? Dizer, eu vou fazer para provar, nem que seja para mim mesmo, que eu sou capaz, né? Aí eu uso a raiva como mecanismo de correção. Então, esse seria o fluxo natural de correção, tá? E aí eu vou compartilhar esses 4 passos e depois compartilho a ferramenta da reprogramação cerebral, tá? Essa parte aqui é muito rica, tá, gente? É isso aqui praticado ao longo do tempo que vai possibilitar para você que você desenvolva inteligência emocional. Então a gente não nasce tendo inteligência emocional. Ao contrário, a gente cresce geralmente
desregulado emocionalmente, né? E aí, a depender do contexto familiar que cada um veio, se tem, né, quanto mais desregulada é a família, mais exposição negativa a esse processo emocional. Primeiro passo da inteligência emocional é a percepção, tá? É você entender que ninguém controla ou gerencia o que não percebe. Então, o primeiro passo, agora que a gente já sabe sobre as emoções, sobre os sentimentos, é perceber quais as emoções você está sentindo. É fazer um exercício, tá? E eu recomendo que todo mundo faça, eu faço isso há muitos anos. Todo dia, final do dia, antes de dormir, né? Eu, peculiarmente, gosto de fazer isso no banho, mas não recomendo para todo mundo porque você acaba demorando mais no banho. Que é você pensar no seu dia e identificar que momentos você agiu com medo, que momentos você agiu com raiva, que momentos você ficou triste, aprender a se perceber. O que que você sente? O que você sentiu ao longo do dia, de acordo com o que você estava fazendo? Por quê? Porque sem o primeiro passo você não vai para os demais. Então, o primeiro grande exercício é de autopercepção. E para isso você tem que fazer o que é chamado de autoanálise. Todo dia. Todo dia, tá? Porque uma vez que você percebe o que você sente, agora você pode compreender, tá? Como que eu compreendo? Entendendo. Então, o conhecimento é um recurso. Então, você vai usar intuição, empatia para entender. E não é intuição, empatia pelos outros, é consigo mesmo. Tem gente que ele é legal com as outras pessoas e pega duro com ela mesma, tá? Então, você vai ter que ter humildade aqui, que é a primeira emoção lá, para aceitar que você não sabe tudo e você não é perfeito, tá? E compreendendo o que você está sentindo, você começa a pegar o que está por trás. Por que que eu fiquei com raiva naquela situação? Por que que eu fiquei triste naquela situação? E aí você começa a entender. Há uma tendência aqui de ter relações diretas com sistema de crença, com o que você acredita e com traumas, tá? Que tende a ser a origem de muita coisa também. Então você começa a compreender. Depois que você compreende, você começa a controlar, tá? A linguagem. Por que não o pensamento? Porque a gente viu lá atrás que 95 a 99% dos pensamentos são inconscientes. Mas a linguagem, então você vai ver que você fala consigo mesmo também. O que, né? O Cristiano Ronaldo no futebol tem um exemplo muito clássico disso, né? Que é no momento de tensão, de alta expectativa, ele conversa com ele mesmo, né? Então, tem pessoas que dizem, ou no campo mental, ou até externalizam na linguagem, né? Calma, tá tudo bem. É só mais uma situação. É só a gente se dedicar. Eu vou ir para cima. Eu vou me organizar. Eu vou dar o meu melhor. Então, num, num, num prisma mais individual, você precisa dialogar mais com você mesmo, você mesma. Você dialoga muito com as outras pessoas e não dialoga consigo mesmo. Então, por quê? Porque a linguagem, tá, é que controla o pensamento, tá? Teve um caso que ficou muito famoso no Big Brother, que foi duas pessoas que estavam numa prova e uma ficou dizendo para a outra, né, tanto palavras de afirmação que elas iam conseguir, quanto dizendo para os outros, para a colega, que os outros estavam indo mal. E isso fez com que ela assumisse o controle emocional da prova, inclusive exercendo influência sobre a sua capacidade física, tá? E aí, obviamente, fazendo esses três passos, a gente passa a gerenciar as nossas emoções. Então, a comunicação consigo mesmo, tá? É que faz com que a gente comece a ter consciência desse processo e comece a direcionar as nossas emoções para aquilo que a gente deseja, tá? Esses quatro passos precisam ser praticados repetidamente durante muito tempo para que se tenha esse domínio. Legal? Então, antes de nós ir para a reta final e eu ensinar mais uma ferramenta, eu quero abrir uma oportunidade exclusiva, tá, gente, para todo mundo que está aqui presente. Em cenários de crise, na verdade, não é só em cenários de crise desafiador, né? Quem tem sucesso não é quem tem o melhor produto, não é quem tem o melhor serviço, é quem domina vendas. Isso não é novidade para ninguém.
quem domina vendas no final do dia é quem se dá melhor. Reis, eu não concordo. Eu aposto que você conhece uma pessoa 10 vezes pior que você tecnicamente e que vende muito mais que você. Então, quem que avança no final do dia? Quem domina vendas. Eu não estou dizendo que o resto não é importante. Produto, serviço, as outras áreas são relevantes. Mas de nada adianta se você não tiver clientes, tá? E a gente tem escutado muito, muito feedback positivo, né, da metodologia mestre em vendas. A gente teve uma imersão a semana passada aqui na nossa sede e hoje cedo eu estava falando, inclusive, com o meu time sobre isso. A nota atribuída na pesquisa de satisfação para a metodologia mestre em vendas complexas foi 9,9. Isso é muito difícil, tá, gente? Quer dizer, ela é uma metodologia que dá resultado. Então eu quero fazer um convite para quem está aqui, é uma forma de eu reconhecer o tempo, a dedicação de vocês, é uma forma que eu tenho de recompensar, tá? É garantir um acesso para vocês, né, na nossa imersão de vendas com uma condição muito diferente, mas muito diferente mesmo, tá? A gente vai ter agora, 19 e 20 de agosto em São Paulo, a nossa imersão, mais uma edição, né, da imersão mestre em vendas complexas. São 2 dias de imersão presencial comigo, tá? Eu pego na mão de cada um e conduzo todo esse processo de aprendizado entre o encontro presencial e mais uma parte que é online, são mais de 30 horas de conteúdo prático e aplicado. A gente tem sempre, no mínimo, 2 mentores, essa edição vai ter mais. Essa edição vai ser a primeira vez que eu estou levando um mentor para falar exclusivamente de inteligência artificial aplicada ao processo de venda complexo. E mais 3 meses de acompanhamento, tá? Então, ele é um programa de 90 dias para você implementar tudo o que precisa, né? Reis, não sei prospectar, vai aprender a prospectar. Não sei conduzir reunião, vai aprender a conduzir reunião. Não sei fazer fechamento, vai aprender a fazer fechamento. Não tem como você não mudar o jogo das vendas, tá? Passando por essa imersão, tá? Por que que eu digo que não tem como? Porque a metodologia é validada, eu já vou mostrar para vocês. De verdade, a única forma de não ter resultado é se você não fizer. Se você for um baita procrastinador, tá? Por que um baita procrastinador? Porque a gente acompanha. Então, se você procrastina só um pouquinho, a gente coloca você em ação, tá? Se você der só 10%, a gente dá 100% e você tem 110%. Então, para não ter resultado, a pessoa tem que jogar contra ela mesma o tempo todo. Senão, ela aprende por osmose e se desenvolve. O que que a gente entrega nesse projeto de 90 dias, tá? 2 dias de imersão presencial, grupo no WhatsApp durante 90 dias para a gente acompanhar a turma na implementação, playbooks, manuais, ferramentas, tutoriais, uma série de arquivos pré-prontos, que é só você fazer Ctrl+C e Ctrl+V para o seu negócio. Uma plataforma de conteúdo com todas as aulas, tintim por tintim, de como faz treinamentos mensais e ao vivo, então um treinamento por mês no mínimo, a gente tem feito 3, 4 por mês, onde você tem sempre um assunto novo, né, para que você tenha capacitação e tenha um momento de perguntas e respostas com o mentor. E as tutorias comerciais comigo, então cada 15 dias você pode entrar online ao vivo e me usar como diretor comercial do seu negócio, como seu coach pessoal de vendas, tá? Para quê? Para te ajudar a destravar negociações, tirar dúvidas. Então é um programa completo aqui de 90 dias, tá? Para quê? Para mudar o jogo das vendas das pessoas. Eu costumo dizer que a gente vai do estratégico ao operacional da venda, tá? Nesses 2 dias ou nesse programa de 90 dias. E a gente dá todo o suporte estratégico aqui. A gente tem um time que fica acompanhando a implementação. Regis, isso funciona para pequenas, médias ou grandes empresas, né? Me conta um resultado de quem já teve lá. Eu conto 3 resultados aqui. A gente já teve gente que passou por esse processo e saiu de 1 milhão ano para 5 milhões ano, cresceu 400%, só aplicando a metodologia de vendas, tá? Teve gente aqui que saiu de uma média de receita de 37 mil para 45 mil em 90 dias, tá? Em 120 dias ali, cresceu 21%. Nós temos casos de empresas ou profissionais menores que saiu de 10 para 16 mil de receita por mês, cresceu 60%, né? Aqui um escritório de contabilidade, por exemplo. Funciona para produto, funciona para serviço, só não funciona se a pessoa não quiser fazer. Aí não tem como. Eu vou mostrar um videozinho rápido de alguns segundos para vocês, tá? E vou abrir uma oferta especial
e depois sigo com o conteúdo aqui, tá? Aqui teria mais vídeo, mas eu vou mostrar só um para vocês aqui, tá? Conhecimento de um ano concentrado em 3 dias. E, sinceramente, eu me arrependi de não ter feito há um ano atrás, porque aí eu já faria de uma forma mais estruturada, já faria um estudo voltado para mercado. Se eu tivesse feito treinamento, talvez eu teria dado um direcionamento melhor para esse meu produto. Chegar, pegar tudo que eu estou anotando no caderno, transformar num material que eu possa passar para o departamento técnico, que eu possa passar para o TI. Essa é a nossa cultura, é isso que nós vamos fazer, é esse produto que nós estamos desenvolvendo e é dessa forma que nós vamos vender. Como que funciona normalmente, né? Eventualmente, quem gosta de deixar para depois e não quer aproveitar oportunidades, quer ter resultado mais tarde, a gente sempre tem imersão de vendas e essa é a condição normal dela, né? Custa R$ 12.000, normalmente com possibilidade de parcelamento. Então, daqui 90 dias, se quiser deixar para depois, quiser ter resultado mais tarde, né? Não é a pessoa que gosta de sair na frente e resolver, tudo bem, esse é o preço normal, tá? Que a gente pratica. Para quem está aqui no webinar de hoje, eu vou abrir essa condição aqui especial, tá? Basicamente 40% de desconto. A gente reservou 5 vagas, tá? Para quem está aqui, está participando conosco, são só 5 vagas. E para que ninguém também, né? Não quero que ninguém use a emoção da raiva aqui, seja no negativo, tome decisão no impulso. Então, para que você faça coisa com calma também, eu preparei uma condição bem generosa aqui. Eu estou deixando o QR Code aqui ah, na tela para você escanear e você já fala com alguém do meu time. Se quiser marcar uma conversa entre hoje e amanhã para conversar, a agenda da conversa e a condição está válida para você, tá? Obviamente, assim que for os 5 primeiros, aí eu não consigo manter a condição. E para quem já quer dar um passo a mais, já tem certeza do que quer e quer se desenvolver, basta fazer um Pix aqui, tá? Para esse CNPJ que está ali na tela, no valor de R$ 15 você garante a vaga. Aí você conversa com o time nesse mesmo QR Code, você manda o comprovante, você vai conversar com alguém aqui do time, vai tirar as dúvidas e tal. Se eventualmente, Reis, não é para mim, não gostei, a gente devolve o valor, não tem problema nenhum. É só para você garantir a vaga, ok? Vou deixar um segundinho aqui para vocês escanearem, né? Depois a gente coloca aqui no chat também. No final, enquanto eu for responder as perguntas, eu vou deixar essa tela. Minha sugestão, faz um print na tela aqui, por via das dúvidas, daqui um pouco você termina de se decidir, tá? Mas o que eu quero afirmar para vocês é: tenha coragem. Eu tenho visto a maioria das pessoas não evoluir em vendas, não se desenvolver, ficar aplaudindo os outros e não sendo a pessoa que recebe os aplausos, porque não tem coragem de tomar decisão, tá? E com todo respeito aqui a todo mundo, é um valor baixíssimo aqui do investimento, perto do retorno, né? Que é gerado. E a gente tem cases, toda edição, a gente tem muito case de progresso e evolução, tá? Então é uma oportunidade única que eu estou abrindo só para quem está aqui no webinar, 40% de desconto para você transformar o comercial do seu negócio e aprender a dominar vendas. O que eu ensino lá é o que eu vivo há 20 anos na prática, né? É o que eu fiz em comerciais de empresa como Balduco, Danone, Coty, Nutex Group e agora ensino isso dentro da NX, tá? Então é um valor realmente muito acessível. Tá bom, gente? Como eu falei, tá aqui o meu convite, né? Espero que vocês aproveitem, são só 5 vagas, tá? E eu vou seguir aqui para nossa última ferramenta. Como é que a gente faz, então, uma reprogramação cerebral? Se eu falei lá no início que é o cérebro que gera os estímulos para guiar o nosso comportamento, então eu tenho que aprender a resolver isso, tá? E aqui eu não vou aprofundar, é só para que todos saibam e quem quiser pesquisar mais depois, nós temos os neurônios, né? Os neurônios conversam entre si de uma forma simples a explicação, e essa conversa entre eles nós temos que são chamados os
neurotransmissores, tá? Então, na imagem da direita, vocês vão ver aqui que a parte de baixo é chamado o que é uma concha sináptica, tá? E a parte de cima é um neurônio. Então, você já deve ter visto a imagem que é tipo uma descarga elétrica. Então, toda vez que a gente está tendo esse processo de pensamento, que os neurônios estão se comunicando entre eles, está tendo uma descarga elétrica no nosso cérebro, tá? Então, nós estamos vendo ali aquelas bolinhas, né, que é para aprendizagem, né? Os neurotransmissores, a fenda sináptica e como vai tendo a degradação ali por enzimas, tá? E isso acontece um processo de comunicação. Então, o cérebro gera um estímulo fisiológico, né? Então, de verdade, não é bem você que teve vontade de comer um doce, por exemplo. O cérebro gerou esse desejo em você, tá? E aí depois ele vem para um nível consciente aí, através do pensamento da mente, você consegue perceber. Rez, como é que eu mudo isso então? Primeiro passo é você identificar o comportamento equívoco, tá? Qual é o comportamento que você teve que você gostaria de mudar, tá? Então, você respondeu uma objeção em vez de aguardar e de respirar. Aí depois, tem coisas que você pode resolver na hora, tem coisas que, felizmente ou infelizmente, você vai conseguir resolver só depois. Então, o segundo passo é você refletir sobre esse comportamento equívoco e identificar o que que você pode aprender com isso. Por que que a gente faz isso? Para a gente tirar o significado negativo e atribuir um significado positivo para aquela experiência. Uma vez que você encontrou algo que você pôde aprender, aí, por isso que é legal você estar sozinho, né? As pessoas se sentem mais à vontade. Você pode fazer de olhos abertos, ou pode fechar os olhos. Você vai se projetar para o futuro, ou seja, se imaginar numa nova cena onde você possa usar aquele aprendizado que você acabou de extrair da reflexão que você fez, tá? E depois que você se imaginou, aí você vai comemorar. Por que que você faz isso? Né? Você vai sentir gratidão para que você atribua um novo significado no cérebro e gere o oposto do acontecimento, você gere uma química cerebral positiva, tá? Seria mais ou menos assim, tá? Você sente vontade de repetir a comida, por exemplo, né? Não repete e aí fica feliz por ter conseguido não repetir. Então o teu cérebro passa a gerar química cerebral também positiva, tá? Então deixa eu trazer isso dentro do exemplo aqui de um contexto de venda. Digamos que veio uma objeção, você foi impulsivo, respondeu o cliente, ele diz, não, então, né, agora que eu não vou fazer mesmo porque você foi um pouco grosso, grossa comigo. Tá. Aí depois, infelizmente, você perdeu essa venda. Aí você vai refletir, você vai ver que você estava nervoso, nervosa, porque está tensionado pela meta e acabou sendo grosseiro com o cliente, hipoteticamente, tá? E isso não é legal. E aí você se pergunta, o que que eu posso aprender com isso, né? Aí você vai. Que eu ficar brabo não resolve nada, hipoteticamente, né? Então eu preciso ter mais tranquilidade. Aí você vai se imaginar numa reunião onde o cliente traz objeção, você se mantém tranquilo, e aí era uma objeção de pagamento, aí você consegue trazer sugestões para ele, ele aceita e você fecha a venda. E aí você vai, né, geralmente o sorriso ajuda a gente a sentir a gratidão, você vai ficar feliz, vai se sentir grato por ter conseguido usar aquela ferramenta de forma positiva. Então, é bom sentir a sensação no corpo, tá? Quanto mais real for essa sensação, mais o seu cérebro absorve essa nova química cerebral. E é assim que se muda comportamento, tá? Uma atrás da outra, sem parar, tá? Então, é uma ferramenta. Regis, como é que eu me posiciono agora, tendo todo esse conjunto de conhecimento, tá? Algumas dicas aqui finais, então, sobre posicionamento. Primeiro, você precisa ter esse posicionamento de quem domina a própria emoção antes de reagir, tá? Então, você precisa assumir uma posição de quem está mais no controle. Segundo, você tem que usar a linguagem para controlar o seu estado e não a sua linguagem refletir o estado que você se encontra, tá? Terceiro,
começar a fazer esse processo interminável de transformar erro em aprendizado, não em desculpa, tá? Errou, não tem problema. O que que você pode aprender com isso e vai para cima? Não cometa os mesmos erros, cometa erros novos. Se posicionar com clareza em cenário de estabilidade, tá? Então não ficar à mercê do que está acontecendo, assumir o controle da sua vida, dos seus comportamentos, da sua venda, tá? Construir a autogestão, que, como eu falei ali antes no conteúdo, fazer autoanálise todo dia, né? Aí você pode fazer autogestão e não simplesmente sendo reativo, né? Agindo de acordo com as circunstâncias e entender que soft skill, que comportamento, habilidade humana, tá? Não é algo a mais, né? Não é um bônus, é o que garante o resultado. Num mundo onde a inteligência artificial vai nivelar cada vez mais as competências técnicas e vai literalmente substituir o ser humano em algumas coisas, as soft skills vão ficar cada vez mais valorizadas, tá? Então, cada vez mais vai ser necessário você se destacar a partir das habilidades humanas, né? Já existia uma máxima que dizia que as pessoas são contratadas por capacidades técnicas e são demitidas por comportamentos humanos, né? Então, isso só vai se intensificar. E mais uma vez, né? Conhecimento sem execução é só informação. Então não basta ficar aqui no webinar, ficar esse tempo todo aqui, 1h10, 1h16 que nós ficamos juntos aqui, quase 1h10 de conteúdo ativo, se não colocar em prática. Então, executem, pegue esse material e a partir de hoje ainda coloque em prática. Vocês vão ver que os resultados são valiosíssimos, tá? Eu vou deixar na tela aqui o QR Code para quem quiser aproveitar, né? E vou passar a palavra aqui para a Ingrid abrir para o nosso momento de Q&A aqui, de perguntas e respostas. Obrigada, Regis. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem agora. A gente tem ainda alguns minutinhos com o Regis aqui ao vivo para que ele possa responder a dúvida de vocês. Então a hora é agora. Não vão embora para desse webinar com dúvidas, né? A gente sabe que o conteúdo é bastante denso. Olha, recebemos aqui uma pergunta. Ó, a Érica também está elogiando o conteúdo, Regis. A dúvida que veio aqui é: durante a fase de fechamento, é comum o cliente demonstrar ansiedade e colocar uma pressão. Como o vendedor pode usar o equilíbrio emocional para não entrar na pilha do cliente e manter o controle? Baita pergunta essa aqui, Regis. Né? Durante o fechamento, né? Então vamos imaginar que a gente está vendendo aqui, né? E o cliente está ansioso, né? Então, primeiro sinal aqui que essa ansiedade, essa pressão é boa. Sinal que ele quer comprar ou quer contratar, né? Então, ou ele está querendo nos testar para saber como é que a gente age ou reage diante de estímulos mais tensos, tá? Então, primeiro passo é você não se desestabilizar. Justamente todas as técnicas que a gente estava vendo aqui. Porque se você ficar nervoso, ficar com raiva, tá? Se você alterar o tom ou se vitimizar, vai dar ruim. Então, o primeiro passo é você se manter estável emocionalmente, tá? E segundo passo é entender por que que esse cliente está agindo assim, né? Então, daqui a um pouco ele está te pressionando já por uma entrega mais rápida, porque ele esqueceu, perdeu o time de contratar e agora isso virou um problema para ele, né? Então eu diria, primeiro passo, se manter estável emocionalmente. Segundo passo, tranquilizar o cliente, né? Ter comportamentos otimistas. Não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir resolver. E aí é importante verbalizar com palavras positivas. E terceiro, aí compreender, e aí use o recurso de pergunta só para eu entender. Ah, você, tô assumindo aqui um pressuposto de que seja pressa, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Você tem pressa na contratação porque vocês perderam o prazo, aconteceu alguma coisa, né? O que que é negociável, o que que não é para você nesse contexto? Faça perguntas para entender a pessoa e aí, entendendo ela, você pode escolher a melhor estratégia de condução. Perfeito.
Pessoal, mais alguma dúvida? Estamos nos minutos finais. Então, se vocês tiverem, Enquanto o pessoal vai mandando perguntas aqui, né? É um tema que certamente tem muita dúvida, né? Aproveitem, gente. Mas uma coisa aqui que muita gente em outros fóruns me pergunta é: eu posso subir o tom, usar a emoção da raiva, ser mais duro, se for estratégico? Posso, né? Estabilidade emocional não quer dizer que eu tô sempre, né, numa. Eu gosto de usar uma expressão 12/8, né, que a minha pressão arterial não oscila. Não, eu posso ser provocativo em algum momento, como eu posso também demonstrar alguns outros sentimentos mais de tristeza, eventualmente, se eu quiser sensibilizar alguém, né? Então você pode usar as emoções como atributos de processo comercial também. perfeito, Regis. Muito obrigada pelas contribuições e por essa aula tão rica. Pessoal, fica aqui o convite para que vocês participem do nosso grupo do webinar e acompanhem as próximas datas das próximas conversas. A gente vai ficando por aqui, Teve porque o tem uma Regis, inclusive, perguntinha tem aqui, né? outra aula, né, Regis, sobre E, mais um tema especial para os nossos alunos exatamente. aqui da NX. Então, mais uma vez, muito obrigada. Acompanhem a gente nas redes sociais para saberem as próximas datas. E a gente fica por aqui. Essa aula vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, para caso vocês queiram assistir novamente. Muito obrigada.